Olá, Esteves, muito boa noite. Hoje, no nosso programa de rádio pela manhã, ao entrevistar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, nós vimos duas realidades numa mesma entrevista e dentro de um mesmo setor. Para você ver como nem sempre as coisas podem ser generalizadas. Porque nessa entrevista nós tratávamos sobre o início de uma greve hoje na Bambose Soldas. Por que eu estou destacando Soldas? O Grupo Bambose é dividido em várias empresas, várias delas. O problema todo, e já não é novo, vem na Bambose Soldas, que também é a maior dentro desse grupo. É uma situação que se arrasta há anos, já negociada com parte desses trabalhadores anteriormente demitidos. Sequer, alegam eles, esta parte negociada e parcelada que eles aceitaram na Justiça do Trabalho estaria sendo cumprido mensalmente pela empresa. Essa é uma das razões pelas quais os trabalhadores da empresa decidiram, os que ainda são mantidos como trabalhadores, pela greve. No dia de hoje, greve por tempo indeterminado. Este era o assunto da entrevista. Daí nós derivamos para outras nuances, vamos dizer assim, outros pontos ainda relativos, afins ao Sindicato dos Metalúrgicos. Perguntei, por exemplo, ao Buzina, como é chamado popularmente o presidente do sindicato, sobre a situação posteriormente à negociação salarial dos trabalhadores das grandes indústrias metalúrgicas da cidade, aquelas que aceitaram um reajuste bem acima da inflação, se houve demissão. Ele confirmou que sim, que elas promoveram demissões. Perguntei, e bem claramente a ele, você acha que isso aí é alguma retaliação à negociação anteriormente realizada que chegou à beira da greve? Ele disse acreditar que sim, que se não todas, mas pelo menos que algumas empresas, imediatamente ao acordo fechado, teriam feito demissões propositais, ou seja, demissões em forma de retaliação, de revanche, quanto à negociação, que foi um pouco truncada, ainda que não tenha levado os trabalhadores à greve. E, finalmente, eu então pensei bem depois dessa entrevista e disse, esse será o assunto que nós vamos tratar na TV também à noite, como estou fazendo agora. Por quê? A entrevista ensejou duas situações dentro de um mesmo setor absolutamente distintas. Você não tem todo o setor metalúrgico bem. Situações absolutamente distintas. Situação precária, evidentemente, dos trabalhadores demitidos e que não, mesmo com o acordo, não estão recebendo de uma indústria. E um outro setor que acabou de fechar uma negociação com vários pontos percentuais acima da inflação, o que, convenhamos, não foi nada comum neste ano em todas as categorias profissionais. E ainda em decorrência disso, pelo menos pela opinião do presidente do sindicato, a retaliação da indústria sob a forma de demissão. Como é que você consegue um aumento de um setor que não vai tão bem assim, a não ser o setor de alimentação, e ele é representativo em Matão, e ele vai bem esse ano. É ele que, inclusive, tem feito o diferencial desta vez, segundo as análises aí de empregos formalizados nos últimos tempos. E Matão se colocou entre as cidades melhores posicionadas nos últimos meses digamos, na contratação de trabalhadores com carteira assinada no setor da indústria. E isso se explicou, já falei sobre isso outro dia, porque o setor de alimentos vai muito bem. E aqui nós somos representativos nisso, com a predileta, com as indústrias de suco. Então, uma análise juntando todos os setores colocou Matão numa situação muito boa. Particularmente na metalurgia, coloca o setor da indústria metalúrgica, que não vive assim um momento tão bom quanto o da alimentação, e que aceitou o reajuste acima da inflação outra vez neste ano recentemente, mas que, levado em conta, ou tendo como certo aquilo que disse o presidente do sindicato, ocasionou também demissões. Volta àquilo que comentei naqueles dias dessas negociações. Tão importante quanto um aumento bom é a manutenção do emprego. Este é o mais importante, não é? Melhor pingar do que, do que secar, não é isso? Pois bem, e no outro extremo, ainda na metalurgia, vemos essa indústria cuja greve foi deflagrada hoje e sem tempo para terminar até que haja alguma proposta do setor patronal. Então, você que está nos assistindo, que faz parte da cidade, ainda que não seja dessas indústrias, mas nós somos parte de uma economia. A gente fica pensando assim, meu Deus, de um lado uma situação precária, situação difícil dos trabalhadores de uma indústria, de outro, um setor que acabou de fazer um bom acordo, mas que também promoveu demissões. E como é que eu me posiciono nisso?
A nossa posição aqui do Departamento de Jornalismo das nossas emissoras não é outra senão esta. De torcer, evidentemente, por um entendimento ali na Bambose e que também os demais setores se harmonizem aí tanto quanto possível. Ou seja, é preciso entender isso aí tudo da seguinte maneira. Não estamos num céu, se a gente pintasse aí um céu desse quadro aí todo, desse retrato. Não estamos num céu, mas também não podemos ser profetas do Apocalipse. Boa noite, Esteves.